Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Nós dissemos aqui ontem que a Bíblia, e particularmente os dois evangelhos que tratam do nascimento de Cristo, Mateus e Lucas, não fazem referência à data de nascimento de Jesus, né? E que 25 de dezembro foi algo estabelecido muito depois, alguns séculos depois. E, obviamente, havia ali a ideia de tomar uma data que no hemisfério norte era usualmente relacionada a uma mudança de era, de tempo, solstício no inverno do hemisfério norte, início do inverno, e transformá-la numa festa cristã. Mas na Bíblia não há referência à data de nascimento de Jesus. E se não há, é porque isso não é importante para o Evangelho, né? A data de nascimento. A morte e ressurreição, sim, elas ocorrem no período da Páscoa judaica, quando Jesus estava com 33 anos e meio. Mas, repito, se o mês do nascimento, considerando ou o calendário hebraico ou o calendário romano, não é mencionado, ou o calendário grego, aliás, as calendas gregas, né? Se não é mencionado, é porque não há essa necessidade. O importante é o significado do nascimento, da vida na terra, das palavras, da obra, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. Há um versículo em uma das cartas de Paulo, são 14 cartas de Paulo, considerando que a carta aos Hebreus, que não está assinada, mas que também foi escrita por ele, né? Há indícios imensos de que foi escrita por ele. Mas na carta aos Gálatas, primeiro versículo do 5º capítulo da carta aos Gálatas, Paulo escreveu: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A gente já vai falar um pouco mais sobre esse versículo, que é um tomo de filosofia em tão poucas palavras. Mas a questão é que, embora mais de 1 bilhão de pessoas se declarem cristãs, não se trata dessa profissão de fé apenas nominal, por formação, por educação, porque nasceu numa família de formação cristã, mas de conhecer o que é Jesus Cristo. E não se trata de uma religião, o cristianismo, né? Embora tratado como tal, porque institucionalmente tornou-se uma religião. As instituições humanas o tratam como religião, dão a ele o tratamento de religião, ao cristianismo. Mas o próprio irmão em carne de Jesus, Tiago, escreve que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ou seja, é socorrer as pessoas, é cuidar das pessoas, zelar por elas, ajudá-las, impedir que elas afundem, impedir a opressão dessas pessoas. E por isso numa época, imaginem quando Tiago escreveu, não existia previdência social. Uma viúva, ela ficava
dependendo das circunstâncias, completamente desprotegida. Eram poucos os trabalhos para as mulheres, porque grande parte dos trabalhos, grande parte era braçal, exigia força física, etc. E, além disso, com crianças e dificuldades tremendas. Muitas vezes havia secas de 3 anos seguidos. Faltava comida, não havia trabalho, não havia previdência social. Não havia a formação de uma poupança pública para socorrer as pessoas. Então, quando ele diz a verdadeira religião é cuidar das viúvas, dos órfãos, isso é uma expressão do cristianismo. O verdadeiro cristianismo, não o cristianismo institucional, religioso, que inclusive parte dele absorveu elementos do paganismo, né? Inclusive do ponto de vista estético. Não, o cristianismo é outra coisa. O que importa é Cristo, o Evangelho. O Evangelho quer dizer boa nova. E ele, Jesus Cristo, é a única boa nova. Salomão, quase 1000 anos antes de Cristo, 900 anos antes, ele escreveu que debaixo do sol tudo é vaidade e correr atrás do vento. É uma imagem genial de Salomão, ou seja, tudo é vaidade e correr atrás do vento. A inutilidade de se correr atrás do vento é uma analogia perfeita para as atividades humanas, né? Para as preocupações, para os objetivos, para as metas, para as motivações que parecem importantes, vitais, mas que são apenas isso, correr atrás do vento. E essa expressão é precedida de tudo é vaidade. E isso vale para qualquer era, para qualquer ser humano. Então a única boa nova, essa é a visão bíblica, a visão cristã, é que Deus se faz homem e morre no lugar do homem e vence a morte pelo homem na ressurreição. E isso traz uma ideia extraordinária de que nenhum homem, nem aquele que todos olham, para o qual todos olham e dizem como ele é bom, como ele é justo, como ele é caridoso, nenhum é capaz de salvar-se. Nenhum é capaz de alcançar a salvação por seus próprios esforços e méritos. A origem do problema, como está em Gênesis, é que o homem rompe com Deus. O homem rebela-se. Ora, romper com Deus é romper com o quê? Deus é a vida. Então quem rompe com Deus, rompe com a vida e herda a morte. Quem rompe com Deus, rompe com o único justo. E, portanto, o homem adquire a injustiça e reproduz a injustiça em tudo que faz, nos seus sistemas políticos, nas suas organizações sociais, nas suas relações de produção. Há uma reprodução permanente de injustiça. Ao romper com Deus, o homem rompe com a dignidade, com tudo que é digno, e passa a reproduzir indignidades, mentiras, traições, armadilhas, assassinatos, maldade, malícia. Ele passa a reproduzir tudo que não é Deus, porque ele rompeu com Deus. Isso é um decreto natural.
Se você rompe com a vida, você herda a morte. Se você rompe com a justiça, você herda a injustiça. E você reproduz a morte e a injustiça e a impiedade. Isso é o pecado original, esse romper com Deus. E isso é irrevogável. Não é possível que Deus, sendo justo, dissesse: não, está tudo bem. O homem tornou-se iníquo, tornou-se impiedoso, tornou-se homicida, ladrão, mentiroso, traidor, mas injusto, opressor. Mas eu vou deixar tudo isso de lado. Claro que não. Pelo contrário, Deus fica indignado com a injustiça, com a impiedade, com a maldade, com a opressão e com o fato de que tudo isso se reproduz na sociedade humana, atingindo as crianças, atingindo as relações sociais e humanas. É erguido um sistema opressor, injusto, permanentemente opressor e injusto. Ora, se o homem não consegue se salvar, por mais que ele se esforce, se o homem não pode ter a sua impiedade revogada, deixada para lá, qual é a solução? Muitos acham que é o esforço pessoal. Não, eu vou ser santo. Ora, há uma imagem muito boa usada por um cristão chinês, Witness Lee, que fala sobre a lei da gravidade. Se o Danilo Gobato, ou Gustavo Silva, ou Marcelo Mamone, ou Pellegrini, ou Alexandre Marques, qualquer um deles, pegar agora uma cadeira e erguê-la, ele vai conseguir. Pega uma cadeira que está ali à frente e consegue erguê-la. Depois de alguns segundos, os braços começam a ceder. A ceder. Por mais leve que seja o objeto, a força gravitacional vai empurrando os corpos em direção ao solo. A cadeira e os braços. É inevitável. Não é possível enfrentar essa força gravitacional. Aquilo que a Bíblia chama de lei do pecado e da morte é como essa força gravitacional. Por mais que o homem se esforce, essa força o empurra para baixo. Ele não consegue sustentar a sua tentativa pessoal de salvar-se. Há uma lei que é mais forte do que o seu esforço. Qual seria então a solução? Há um capítulo inteiro escrito 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo, e que está no livro de Isaías, capítulo 53 de Isaías, e que diz, profetizando a vinda de Jesus 700 anos antes, e que diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Olha o que ele diz aqui, nessa profecia sobre Jesus. Isaías escreveu isso 700 anos, cerca de, antes. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer.
E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ou seja, Deus se fez homem, tomou sobre si as transgressões do homem, as iniquidades do homem, as enfermidades do homem, e o castigo que ao fim traz a paz, ele tomou sobre si. Mas não é só isso, não é só esse ato de salvação, de substituição, de morrer em nosso lugar, de vencer a morte por nós, é muito mais que isso. O problema é que o cristianismo tem tratado o evangelho em larga escala como um código de moral, um código de valores morais. E não é isso. Ele não disse eu sou a referência moral, ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida, ou seja, tudo que não é Cristo é morte. Eu sou o caminho, tudo que não é Cristo é descaminho. Eu sou a verdade, tudo que não é Cristo é mentira. Esse é o princípio. Não é um código de atuação moral. Ele não é um reformador do mundo, tanto que ele diz, eu venci o mundo. E a palavra mundo, ela é usada em português em muitas situações, e no grego original, porque ele falou em aramaico e em hebraico. Os evangelhos, as cartas, foram escritos em grego. E o grego usa palavras diferentes para mundo, tanto que aí Deus, em João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Que mundo é esse? As pessoas, os bichos, as plantas, aquilo que Deus criou. Em outra parte, Jesus diz, eu venci o mundo. Que mundo é esse? Não é aquele que Deus amou. É o sistema. É esse sistema de opressão, de injustiça, de mentira, de dominação de uns sobre outros, de opressão de uns sobre outros. Jesus não falou de política. Ele não menciona o Império Romano, senão para dizer, quando lhe perguntam sobre o pagamento de imposto, ele diz, o que está aí na moeda? Qual é a efígie, a imagem na moeda? É a de César. Então a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É a única menção que ele faz. Ele não veio fazer um movimento político, estabelecer um partido com esta ou aquela ideologia. Mas o que acontece no mundo não é indiferente a Deus. Pelo contrário,
Há várias passagens na Bíblia que mostram o que deixa Deus indignado. Lá no mesmo livro de Isaías, há coisas assim: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isso não é indiferente a Deus, percebam. Diz ainda: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Tem mais: o Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois o que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. O que roubaste do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. Tem mais: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Tem mais: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Percebam o que deixa Deus indignado. E o próprio Jesus diz: o Espírito do Senhor, lendo, ele toma o livro de Isaías e lê numa sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E, finalmente, quando um jovem rico procura e diz: como é que eu obtenho a vida eterna? Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Depois vem e segue-me. Mas antes, vende os teus bens, dá aos pobres. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ele não estava dizendo que o sujeito estava condenado por ter propriedades, não é isso. Não façamos uma análise infantil. Mas é porque o coração do homem está onde está o seu tesouro. Se o tesouro dele é Cristo, o seu coração está em Cristo. Se é o dinheiro, está no dinheiro. E, por fim, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de beber, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E Jesus responde, na parábola ele diz: o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse é Jesus Cristo. Ele não é um pregador de um código moral. Ele não é um pregador de costumes. Ele não é um defensor de um rol de costumes.
de um rol de valores. Ele é salvação porque morreu no lugar do homem e venceu a morte no lugar do homem. Ele é redentor. Ele nos substitui na morte que nós herdamos pela rebeldia, pela rebelião contra Deus, por rompermos com Deus. Ele nos resgata dessa condenação permanente. Mas, ao mesmo tempo, ele é o que fica indignado com a opressão, com o fato de que os pobres são roubados, as viúvas e os órfãos são esquecidos ou roubados pelos príncipes, pelos anciãos, pelo Estado, enfim. Por isso diz: o Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. Que há convosco, que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. E voltando ao versículo escrito por Paulo aos Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Pode parecer redundância, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas não. Alguém pode ser retirado de um cárcere e metido em outro cárcere. Pode ser resgatado de uma prisão para ser atirado em outra prisão. E é isso que as instituições humanas fazem. Muitas vezes libertam de um cárcere para enfiar em outro cárcere. Tudo é cárcere, tudo é prisão. E Cristo não. Como diz Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele ainda alerta aos Gálatas. Ele alerta: permanecei, pois, firmes na liberdade, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E há mais de 1 bilhão de cristãos no mundo, muitos submetidos a jugo de escravidão, jugo imposto por eles próprios. Porque passam a buscar a libertação, a buscar a verdade, a buscar a remissão nas coisas humanas, na tentativa de reformar o mundo. E há em várias religiões o princípio de reforma do mundo. O cristianismo não. O cristianismo não prevê nem defende a reforma do mundo. Ele prevê um novo mundo, um novo céu, uma nova terra. Então, a Bíblia não diz a data em que Jesus nasceu, porque não precisava dizer a data. Basta saber que é o maior acontecimento da história. O único acontecimento que de fato importa, meu caro Danilo Gobato.